A paz de Deus, irmãos amados, começando aqui mais um vídeo com a graça e a misericórdia do nosso bom Deus. A palavra de hoje se encontra em Isaías, capítulo 32, verso 17, que diz: E o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça repouso e segurança para sempre. Amém. Louvado seja Deus. Meus amados, esse verso nos traz a respeito daquelas pessoas, que procuram caminhar com o Senhor, em justiça, em espírito e em verdade, praticando o que é reto, o que é agradável aos olhos do Senhor, A palavra de Deus fala que essas pessoas terão paz e descanso, Chegará à noite e dormirá tranquilo, porque a sua mente não lhe acusa, de nada do que ocorreu no seu dia. Que aquele que caminha, procurando fazer o que agrada ao Senhor, a bênção do Senhor está sobre ela, e a mão do Senhor poderosa guardando, livrando de toda a maldade do mundo, e dando escape às coisas que vêm para querer nos afligir ou nos atormentar. Tem muitos, que às vezes na sua caminhada da vida acaba andando por caminhos tortos, que não agradam ao Senhor, E nisso perde o seu descanso, Perde sua noite de sono, porque vai dormir com a mente atribulada, ali pensando o que foi que sucedeu no decorrer do dia, E não encontra paz, Não encontra paz no coração nem na mente, porque não tem como habitar paz em uma pessoa que procura fazer aquilo que não provém do Senhor, É como se o nosso espírito também, que habita dentro de nós, nos afligisse, Porque o espírito que há em nós veio de Deus, ele tem desejo de voltar para Deus. Então, se na nossa caminhada da vida acaba a gente caminhando por caminhos que não provém do Senhor, O Espírito sente que está se distanciando, da promessa de salvação, do repouso, que o Senhor tem preparado para cada um de nós, Dessa vida, dessa jornada nossa aqui na Terra, Então, o Espírito, ele faz inimizade com a carne, Como a palavra de Deus fala, A carne procura viver de acordo com as coisas do mundo, Enquanto o Espírito quer viver de acordo com as coisas de Deus, Então, esse combate a todo tempo, da carne com o Espírito. Então, por isso que é tão importante, meus amados, a gente alimentar aquilo que é do céu, Tá sempre buscando nos pés, buscando a Deus, Prostrado aos pés do Senhor, Para que na nossa oração, na nossa meditação da palavra do Senhor, em buscar a Deus, cada vez que a gente faz isso, nós alimentamos o nosso lado espiritual e ele se torna cada vez mais forte. Então, quando vem as batalhas carnais, nós estamos fortalecidos pelo Espírito Santo de Deus. Nessa vida, todo tempo, lidamos com algumas situações que faz com que a gente se afaste das coisas do Senhor, São lugares, às vezes, que a gente vai, que ouve coisas que não provém de Deus. Por isso que é tão importante a gente examinar sempre a nossa caminhada, os lugares que a gente está indo, as amizades, tudo. Porque nesse mundo, meus amados, já é do maligno. Então, o que o maligno puder fazer para nos afastar da presença do Senhor, ele vai fazer. Então, temos que se tornar vigilantes, A todo tempo, à espreita, Para que a gente possa saber discernir o que provém do Senhor, o que não provém, Que a palavra de Deus promete aqui, Que aquele que caminha, de acordo com a palavra, o que você faz, se for de acordo com o que agrada ao Senhor, você se torna uma pessoa justa, Uma pessoa que agrada aos olhos do Senhor. E aqui promete, a palavra de Deus, que essas pessoas terão paz e repouso e segurança para sempre, Porque o Senhor guarda aquele, que o busca servir em espírito e em verdade, Aí muitos podem dizer, Ah, mas eu faço tudo certinho e parece que as coisas não andam para mim, Que parece que quanto mais eu procuro fazer as coisas certas, parece que as coisas dão errado para mim. Só que, meus amados, o inimigo, ele não quer ver ninguém fazendo o que é certo, O foco dele é nos corromper, da presença de Deus, é nos fazer desviar dos caminhos de Deus, fazer a gente caminhar por caminhos, tortuosos que nos levem à destruição.
Então, quanto mais você caminhar rumo aos propósitos que Deus tem para você, o inimigo ele vai fazer barulho, né? Ele vai querer criar alguma situação para que venha lhe causar tristeza, desânimo. Mas com tudo isso você não pode desanimar, nem deixar de fazer aquilo que é reto, porque o certo sempre vai ser certo e o errado sempre vai ser errado. Então, é normal que o inimigo queira se levantar, né, contra aquele que procura viver de acordo com a palavra, fazendo o que agrada ao Senhor. Ele não vai ver a gente caminhando rumo aos propósitos de Deus e ficar lá olhando. Alguma coisa ele vai fazer. Mas o Senhor fala, a palavra de Deus fala que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, e também diz que se tivermos e perecer nesse mundo, que pereçamos, mas fazendo a vontade de Deus e não do inimigo. Amém? Então foi essa, meus amados, a palavra de hoje, que Deus vem falar ainda mais ao coração de cada um de vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.